Hollow Birds é um analog horror que surgiu em 2025 pelo canal Alex Archives, um canal de origem sul-africana. O autor afirma que sua obra teve fortes influências do livro Jurassic Park e Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Neste vídeo, vamos compreender os principais pontos, implicações e origens de certos tópicos citados neste analog horror. Eu sou o Tiranoff e este é A Anatomia do Terror. Episódio de hoje, Hollow Birds. Hollow Birds é um analog horror de terror que se passa nos anos 2000. Nele acompanhamos Rex, um homem entrando em sua fase adulta, que viveu a maior parte da sua vida em um orfanato junto com a irmã, Anna. Rex possui pesadelos recorrentes, os quais ele expressa em desenhos. Nós sabemos disso porque Rex tem como hobby gravar a si mesmo, e ele envia estas gravações para sua irmã. A primeira interação que temos entre Rex e sua irmã é expressa com Rex compartilhando a descoberta de um site que tem como função armazenar vídeos. O nome desse site, YouTube. Ele também revela que está assistindo um canal chamado Smosh, que tem como conteúdo produzir sketches de humor. Posteriormente, ele recebe uma caixa. Nesta caixa, existem itens da infância de Rex. Ele questiona sua irmã se ela sabia de algo. A mesma responde que esqueceu de avisar, mas o orfanato, o qual eles cresceram, havia fechado suas portas e estavam enviando os pertences dos antigos residentes para eles. Rex também revela a sua irmã que tem interesse em se tornar um produtor de vídeos, especialmente depois que, ao compartilhar no YouTube seus desenhos, recebeu alguns comentários quanto a eles. Em sequência, Rex abre a caixa, lá contendo dinossauros, um chapéu de cowboy, alguns documentos, livros antigos, desenhos de quando ele era criança e, finalmente, um CD. Ele acha estranho em um primeiro momento e coloca em seu computador. Neste CD estavam contidos fotos e vídeos, todos da infância de Rex, mas algo o perturba. Ele não tem qualquer recordação dessas fotos e vídeos, especialmente aqueles voltados a seu aniversário de 7 anos. Ele envia para a irmã as fotos e questiona ela se ela consegue lembrar de algo. Ela fala que está ocupada e pede para ele manter a calma, porque foi um momento muito difícil para a vida de ambos, especialmente para Rex, que desenvolveu um trauma. Ela diz que não é a hora certa, mas que vai explicar tudo quando for o momento certo. Ela também insiste que ele tome os medicamentos que ela recomendou. A partir deste ponto, Rex começa a sofrer. Sua dor de cabeça crônica piora, ele começa a sentir incômodos pelo corpo, até que em determinado momento sua gengiva começa a sangrar. Ele começa a ter pesadelos recorrentes e ele coloca estes pesadelos nos desenhos que faz. Ele começa a ter a percepção de estar sendo perseguido. Seu perseguidor é um monstro com aparência reptiliana, chifres, um bico como o das aves, que anda sobre 4 patas e que se esconde na parte florestal, na frente da casa de Rex. Ele chama a polícia, mas sem sucesso. A irmã o diz para manter a calma, pois ele pode estar imaginando coisas, e diz que está muito ocupado e não pode ficar com ele no momento. Ao passar de algumas noites, ele se irrita com a alcunha que estão lhe dando, chamando-o de louco de forma indireta, e decide gravar a fera que o assombra. Ele sai pela noite, chegando ao ponto de até acampar na floresta que fica à frente de sua casa, onde ele tem a estranha sensação de algo sempre estar próximo a ele. Mas enquanto está na floresta, ele sente outra presença, uma presença mais ameaçadora que também o espreita. Ele começa a correr, mas aquela coisa o persegue por toda a floresta. Temos alguns relapsos de imagens da fera. Parece uma criatura saurópode bípede com uma enorme boca repleta de dentes. A criatura quase o alcança, até que o outro ser que observava Rex ataca este novo perseguidor. Ele liga para a irmã e diz que tudo é real, mas ela afirma que está com medo. Ela vê, do lado de fora da casa, olhos amarelos, a silhueta
como a que Rex acaba de descrever, e um grito. Rex corre, implorando por ajuda a qualquer um, até que ele vê uma figura humana e Rex apaga. A partir desta cena, a natureza do enredo muda. Somos apresentados a uma série de gravações, feitas por uma tal doutora Sherry Walton. Nestas gravações, é indicado que Rex está contido em algum tipo de instituição médica. A doutora Shelley o acompanha como uma espécie de psiquiatra. Nestas gravações temos mais informações sobre o passado de Rex, onde é revelado que sua mãe trabalhava para esta corporação, que tem como alcunha Tricon Chemical, que fazem experimentos de cunho genético, algo que chamam de paleo-DNA. Eles têm como conselheiro um homem chamado Dr. Stupe. Stupe afirma que o único jeito de verdadeiramente despertar o paleo-DNA é através de uma mudança brusca ou um trauma em sua vida. Vemos que este paleo-DNA tem como função trazer de volta, de alguma forma, através dos corpos humanos, criaturas há muito extintas, dinossauros. Mas uma coisa era certa, os experimentos em adultos não davam os resultados esperados. Eles se tornavam espécies de dinossauros por algum momento, mas, repentinamente, eram transformados em uma espécie de estátua. Alguns ainda mantinham algum instinto único a eles, mas, no geral, todos apresentavam a transformação em uma estátua. Com isso, o Dr. Stupe propõe uma nova abordagem: testar em um espécime mais novo. A mãe de Rex e Anna não consegue suportar mais. Ela possui filhos e, com isso, ela quer acabar com este projeto. Entretanto, a corporação criou um parque temático de dinossauros com o intuito de esconder e camuflar seus experimentos. O sonho de Rex era visitar este parque e a mãe prometeu que no 7º aniversário o levaria, apesar de já estar convicta de não querer fazer mais parte daquilo. Os planos da mãe de Rex chegam até Stupe e os outros membros da corporação, e eles decidem continuar os experimentos e escolhe a família de Rex como as próximas cobaias. A mãe luta, mas, em algum momento, ela acaba sofrendo o mesmo destino daqueles que ela havia transformado em pássaros ocos. Mas, antes de ser transformada, ela consegue impedir que o filho sofresse o mesmo destino, desplugando a máquina de seu filho. Rex e sua irmã são enviados a um orfanato. O mesmo tem como dono a corporação Tricon. E lá, Rex é observado e estudado. Por volta de 11 anos, saindo de lá sofrendo de inúmeros pesadelos e uma amnésia dos acontecimentos de sua infância. Sua irmã é cooptada a auxiliar a corporação, concedendo a Rex os remédios finais do tratamento. Agora, no presente, Rex passa a ser um rato de laboratório, onde é posto a diversos testes, até que, finalmente, a doutora Shelley decide fazer o teste final, aquele recomendado por Stupe, para saber se os efeitos do paleo-DNA e a transformação estavam corretas. Ela revela tudo a Rex. Ela revela que sua irmã não está mais viva e que o culpado por isso era Rex. A doutora continua a pressionar Rex cada vez mais, até que finalmente ocorre a transformação. Mas a doutora não fez as hipóteses corretas. Rex ficou muito mais instável mentalmente
E durante a sua transformação, ele a persegue e finalmente dá fim à vida da doutora. No final, como no começo, temos Rex fugindo, atacando os seguranças da corporação e, por fim, ele acorda depois de ter saltado uma espécie de precipício. A cachorra que ele alimenta, uma cachorra dos vizinhos que anda solta, vem o resgatar e o traz de volta à civilização, mas ele não é mais o mesmo. Por fim, temos uma cena muito curiosa. A cena de uma breve palavra grega em conjunto com uma imagem antiga de um tiranossauro em conjunto com Prometeu. E este é um resumo breve do que é Hollow Birds. Eu só dei este resumo aqui mais para vocês se relembrarem dos acontecimentos. É esperado que vocês já tenham assistido a série, especialmente assistido a série, e não alguém descrevendo a série, para compreender o que eu vou citar aqui. Lembrando, isto não é um vídeo de resumo da obra ou algo do tipo. Isto é uma análise de alguns tópicos que eu achei curioso trazer para vocês. Bem, vamos começar. O primeiro tópico que quero tratar é por que a transformação ocorre. Bem, no episódio 10 da série, o monstro de Schrödinger, que é o título deste episódio, o professor Homer Stoop, principalmente antagonista da série, nos explica o que é a transformação. A alma, esta é a razão de eu estar aqui. Ele comenta que, quando adultos são submetidos à experiência, se tornam apenas uma casca vazia, vivendo apenas por um desejo objetivo no melhor dos casos, como é o caso da mãe de Rex. A ideia central de Stoop é que o experimento não funciona bem em adultos, e por isso precisa fazer a experiência com cobaias mais jovens, para que estabilize quando cheguem na fase adulta. Antes da conversão de DNA, Stoop comenta que é necessário converter a alma por meio da quebra da psique, e para fazer isso é preciso que a cobaia passe por algo doloroso para a mente humana, especialmente uma mudança repentina. A transformação é feita através da administração do paleo-DNA, algo desenvolvido e provido por Dr. Stoop. Não sabemos como é feita a aplicação deste componente em si, mas podemos sugerir que envolve uma máquina, já que é citado por Stoop, que desplugaram alguma cobaia. E em conjunto é citado que alguns medicamentos precisam ser administrados. Mas anteriormente a tudo isso, o mais importante é a transformação da alma, onde a pessoa precisa passar por este grande trauma para se tornar um monstro. A psique é o termo utilizado para se referir à mente humana como um todo, incluindo todos os pensamentos, raciocínio, sentimento e personalidade, sejam em forma consciente ou inconsciente. A mudança repentina, que é citada por Stoop, busca substituir o apetite superior, ou seja, a razão, pelo apetite inferior, ou seja, aquilo que é imediato, agradável e atrativo, tal qual ocorre com animais. Desta forma, o trauma repentino cria uma janela de oportunidade para que a psique animal, depositada posteriormente por meio do paleo-DNA, supere a humana. Entretanto, a tese de Stoop gera um questionamento, pois, apesar de ser visível a possibilidade material e até momentânea de transformar Rex, nosso protagonista, em um monstro, não funciona. Ao menos não funciona por completo, após o mesmo fugir das instalações e buscar uma vida normal. Em seguida, ocorre a administração do paleo-DNA. Como a mesma é feita, nós não sabemos, mas é claramente feito por meio de algum processo médico. Por fim, existem implicações que o DNA afeta por si a mente humana, algo que pode ser herdado com base no passado. A ideia central é que a experiência, especialmente a experiência intensa, pode alterar padrões de expressão genética. Logo, assumimos que o terror tem como base a epigenética, uma tese panteísta e materialista,
o descontrole da ciência e suas premissas de hipóteses para mudar a natureza humana. A hipótese central da obra é trazer de volta um animal extinto, por meio da subtração da natureza. Mas algo choca os pesquisadores, algo que vai além das propostas científicas. Os transformados em monstros retêm uma parcela de sua vontade, ou o que é chamado instinto humano, como por exemplo a mãe de Rex, que mantém o instinto materno de proteger o filho, mesmo transformada. Com isso, surge o questionamento se a transformação não passa apenas por uma questão acidental, ou seja, de aparência, mas aquilo que realmente compõe a essência do ser humano permanece ali, o que é chamado de telos, ou a finalidade do homem de buscar o bem. E vemos, no próprio Stupe, que se torna um monstro à medida que sua gravação continua. Ele retém ainda a capacidade racional, mesmo que, de forma exterior, tenha se tornado um animal. Bem, agora vamos tratar da questão das inspirações, especialmente Frankenstein. Assim como Frankenstein, temos a questão da híbris sendo tratada. A híbris é basicamente a ideia de que o homem tenta estar acima daquilo que pode ser, ou seja, o homem tenta ficar acima dos poderes que lhe é concedido. Algo que é bastante explorado na obra de Frankenstein, onde o Dr. Victor Frankenstein, que na realidade não é doutor, ele ainda era um estudante de medicina, né? Tenta, por meio de seus conhecimentos, que nunca nos é revelado, assim como ocorre com o paleo-DNA e sua administração, ter controle sobre a vida e a morte, e trazer de volta à vida aqueles que já não estão mais vivos. Em Hollow Birds, de certa forma, temos a mesma premissa, mas aqueles que não estão mais vivos são os dinossauros, que seria o controle da extinção, seria até trazer, de certa forma, o terror que vem destas experiências que tentam trazer de volta mamutes, lobos e outras criaturas que estavam extintas de volta à vida. Algo que combina também com Frankenstein, que passava ali no momento de grandes transformações científicas, com a questão da galvanização, reanimar corpos, uso de novos métodos científicos, esse tipo de coisa. Mas agora adaptado à nossa época. As datas escolhidas no Hollow Birds, por exemplo, 13 de agosto, que é citado em referência a Frankenstein, porque é onde começa o livro com o diário do Capitão Walton, quando ele encontra Victor Frankenstein perseguindo a fera no Ártico. Temos também outra referência mista com a antagonista da série, que é Shelley Walton, que é uma referência mista a Mary Shelley, a autora de Frankenstein, e Robert Walton, que é o capitão que aparece no começo do livro de Frankenstein. Eu compreendo um pouco do autor quando ele tenta trazer a ideia do Prometeu moderno e a criação da raça humana, assim como o mito diz, mas eu acho que temos talvez algum problema aqui. Eu não sei, considerar Stupe como o Victor Frankenstein é estranho de certa forma. E considerar Rex como o monstro de Frankenstein também é estranho. Porque Stupe ainda faz sentido, porque ele seria uma versão diferente de Victor Frankenstein. Enquanto Victor não conseguiu lidar bem com a criação do monstro, o Stupe, ele inclusive quer a criação do monstro, ele deseja isso, ele quer trazer de volta os dinossauros. Então seria uma releitura do personagem com uma nova abordagem, eu até entendo, mas eu acho que o problema central é o nosso protagonista, Rex, que deveria ser um monstro. Perceba que o primeiro problema que eu teria seria a concepção do próprio monstro, que é dele ser Adão, ele ser o primeiro de sua raça. E como temos ali, de certa forma, outras experiências, podemos concluir que Rex não é o primeiro. Então Rex não poderia ser considerado um Adão. E dado que Rex não é versado nos meios científicos e técnicos normalmente associados com a lenda de Prometeu e o surgimento do fogo para o surgimento da humanidade, também acho difícil enxergá-lo como um Prometeu.
Temos também a ideia do monstro que odeia seu criador, que eu concordo que é bem explorada, de certa forma, apesar de que Rex não sabe quem é seu criador, que seria Stupe, mas ele associa a criação à corporação. Mas vamos lembrar também que, ao menos na obra, não temos a apresentação da ideia de que Rex seria um pária social, tal qual ocorre com o monstro de Frankenstein. Mesmo que, de certa forma, poderíamos supor alguma forma de pressão social feita especialmente por Shelley contra Rex, mas eu não acredito que seja válido. Também vou citar que ele não possui o desejo de perpetuar a espécie, então um tópico central da obra de Frankenstein. Claro, é uma obra inspirada, não uma releitura. Importante lembrarmos. Mas ele não tem o desejo de ter uma noiva e criar uma nova raça de híbridos dinossauros e humanos. E vou tratar novamente com essa questão dele não enxergar a si mesmo como um Adão ou até mesmo um anjo caído, que é o que ocorre com o próprio monstro de Frankenstein, especialmente após ele ler as obras do Paraíso Perdido e Jovem Werther. Ou, se eu pudesse citar aqui, sequer um desejo a aspirar a coisas grandes, apesar de que, de certa forma, poderíamos associar isso à referência ao Smosh, mas não sei, não cola pra mim isso. Afinal, temos também as citações do monstro Frankenstein, que após ler Vidas Paralelas de Plutarco, fica fascinado com as ideias de virtude. Também não temos aquele apelo à revolução, já que o monstro de Frankenstein é o símbolo máximo da revolução. Ele nasce no mesmo dia da Revolução e a obra acaba no mesmo dia que Napoleão sobe ao poder, dando fim à Revolução Francesa. Então ele não tem este aspecto revolucionário, ou não necessariamente revolucionário, mas de ser o monstro da revolução. Ou vamos dizer assim, o monstro de seu tempo, o monstro de seu Zeitgeist. Também poderíamos supor a questão de Prometeu ser a rebelião à ordem, mas também não acho que o Rex se aplica a isso. Eu achei legal que ele usa a questão do livro, onde a irmã de Rex acaba sendo o espectador, assim como ocorre com a irmã do Capitão Robert Walton, que é o leitor. Eu também citaria a questão da falta dos orientalistas, e é claro, não temos a questão da viagem, que é um tema central de O Monstro de Frankenstein, onde ele parte durante toda a obra por diversos países. Temos Nápoles, Suíça, Alemanha, Ártico, Rússia, São Petersburgo, diversos locais, enquanto somos concentrados a um espaço pequeno no caso de Hollow Birds. Mas lembrando, isso não é uma crítica, isso é apenas a minha análise pessoal. Bem, eu também gostaria de deixar um desafio para vocês, especialmente se vocês chegaram até aqui. Além de compartilhar e deixar o like, e se possível se inscrever, existem alguns tópicos que eu não consegui, ao menos, pensar momentaneamente o que seriam a representação. Como, por exemplo, a questão da petrificação, especialmente em adultos. Por que a transformação só ocorre de noite? Talvez tenha alguma coisa a ver com lendas de trolls ou alguma coisa do tipo. E a relação da psique e a alma, que apesar de eu poder pesquisar, eu acho que eu não estava apto neste momento para fazer esta pesquisa. Eu suspeito pessoalmente que a questão da petrificação, isso tudo na realidade, seja algo referente àquela questão da descalcificação da glândula pineal, mas é só uma hipótese. Bem, eu gostaria de convidar vocês a virem até a minha live se gostaram deste vídeo. Eu vou deixar os links em alguns locais. Lá a gente conversa de diversas coisas malucas e tudo que vocês podem imaginar. Bem, fiquem com Deus e até a próxima!